Como que essa via ela funciona? Vamos entender que aqui a gente ainda está falando de uma via anaeróbia, ou seja, uma via de produção rápida de ATP, porém pouco eficiente, como eu comentei com vocês agora há pouco. Então, essa reação ela vai descrever simplesmente como que isso acontece. Então, nós todos temos creatina presente na musculatura esquelética, o nosso corpo ele produz creatina, é importante lembrar isso também. E a gente ainda vai ter uma aula somente sobre isso, mas entendam que a creatina ela pode ser consumida tanto por via oral quanto pela síntese endógena. Então entendam que creatina ela vai estar presente sempre aí na maioria dos nossos tecidos, principalmente o tecido muscular. E a creatina fosfato, né, ou seja, a creatina ligado a um fosfato, ela vai simplesmente doar um grupo fosfato para o ATP, ou seja, o ADP, que a gente produziu durante o exercício, esse exercício, entendo, aquele exercício que acabou de iniciar, onde eu vou utilizar minha reserva de ATP, esse ATP ele vai ser degradado e automaticamente o sistema ATP-CP ele já entra para tentar regenerar esse ADP em ATP. Isso então vai ocorrer através dessa equação que eu estou mostrando para vocês. Então, a creatina fosfato, a fosforilcreatina, vai doar um grupo fosfato para o ADP, e essa reação é importante lembrar que ela vai consumir um íon H+, e também ela vai ser catalisada por uma enzima chamada creatina quinase. Essa creatina quinase, por ser uma quinase ou uma cinase, ela tem o papel de doar esse fosfato. E esse fosfato, então, vai ser importante para que eu consiga regenerar esse ADP em ATP, formando então creatina livre. E por que a creatina livre, professor? Porque a fosforilcreatina ela doou o grupo fosfato para o ADP e, portanto, o que sobrou foi a creatina livre. Essa creatina livre, portanto, ela vai ficar ali disponível para pegar novamente um grupo fosfato e assim por diante. Basicamente, o que a gente vai entender também é que quando suplementamos a creatina, nós estamos aumentando a nossa reserva de creatina no músculo, nos tecidos, e isso vai ser importante, então, para que eu aumente esse pool de creatina e que fosforilcreatina na minha musculatura e eu deixe esse sistema mais eficiente para gerar energia de maneira rápida. Rápida quanto, professor? A gente está falando de alguns segundos de atividade. Atividade essa que vai ser sempre de alta intensidade e, consequentemente, criatura de curta duração. Entenda que não é possível, né, atender as demandas ali energéticas de maneira alta, considerando que o exercício seja prolongado. Isso não acontece. Quanto maior a intensidade do exercício, mais curta vai tender a ser a duração daquele exercício automaticamente. Essa reação, como eu falei para vocês também, ela vai consumir um H+, e, portanto, nós podemos considerar que é uma reação tamponante, é uma reação de ação tamponante, o que faz com que aconteça ali, mesmo que de maneira, né, não muito importante talvez, mas ainda assim relevante, para fazer a manutenção do pH dentro da nossa célula, uma vez que você vai consumir esses íons H+. Esses íons H+, por sua vez, que em excesso podem deixar o ambiente mais ácido e também inibir algumas vias que veremos agora na via glicolítica e, portanto, limitar a produção de energia. Se você tem mais interesse, fala de estudar sobre tamponantes, não deixe de ver ali as mini-aulas sobre carnosina ou suplementação de betalanina, que é o que eu falo lá sobre esse papel. Quais são os exercícios com predominância desse sistema ATP-CP, o sistema da fosforilcreatina? Bom, se trata-se de um sistema de geração rápida, porém curta, nós estamos falando de exercícios de alta intensidade e curta duração. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, onde a gente pode perceber que em corridas, né, dos 50 metros rasos, 100 metros rasos, aonde o indivíduo precisa de um sprint, ou seja, ele precisa acelerar na maior velocidade possível por um curto período de espaço, numa intensidade super alta, aqui a gente já começa a entender a importância desse sistema. Aqui o salto com vara também, o indivíduo ele precisa correr a toda velocidade para fazer o salto, e aqui a gente tem esse sistema também predominando. Outros esportes ou exercícios, como a própria musculação, o levantamento de peso olímpico, aonde novamente teremos períodos de alta intensidade, seguidos ali, obviamente, de curta duração. Aqui a gente também pode falar um pouquinho de exercícios intervalados, que também se enquadra dentro da musculação,
obviamente o que a gente vai pensar vai ser sempre no gesto esportivo. Uma vez que eu entendo como o esporte, o exercício ele funciona, eu consigo entender como que cada sistema está contribuindo energeticamente para isso, e esse é o objetivo dessa aula. Bom, e uma vez que o sistema ATP-CP ele é curto, como eu falei para vocês também, nós precisamos logo em seguida ou concomitantemente já começar a ativar outro sistema, uma vez que o exercício ele continua. Então imagine que o indivíduo ele começou a correr numa determinada velocidade e a tendência é que essa velocidade ela vá com o tempo diminuindo, porque de novo a intensidade ela não consegue ser mantida sempre alta. Então, no início do exercício, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar aquele ATP prontamente, né, disponível nas nossas células. Uma vez que esse ATP ele vai ser quebrado em ADP, eu vou utilizar o sistema da fosforiocreatina para ressintetizar esse ATP. Porém, se o exercício continua, eu preciso de outras vias para que eu consiga continuar gerando ATP também. E aí é que entra a via glicolítica ou a glicólise. Aqui tem um gráfico interessante para vocês entenderem como que funciona essa transição. Né? Aqui a gente tem um gráfico mostrando a quantidade de ATP, ou seja, o quanto que eu estou conseguindo produzir de ATP de uma via e como que a outra via, no caso a glicólise, perdão, ela começa a predominar frente à outra, que no caso é o sistema ATP-CP. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a glicólise agora.